É um prazer imenso poder colocar esse programa no ar, o programa Promoter, daqui da nossa TV Norte Amazonas, do nosso SBT. E digo a você, que é o meu telespectador há 30 anos, que é uma satisfação que eu digo inenarrável. Você também que me acompanha no jornal Vanguarda do Norte, a nossa coluna Sérgio Frota, também completando 30 anos. Hoje, direto aqui da Artefato. Um móvel que não é feito para um dia, nem para um mês, nem para um ano, é móvel para a vida inteira. E você nos acompanha hoje em entrevistas palpitantes. Fique com a matéria que vale a pena conferir agora no nosso programa. É uma alegria muito grande poder colocar mais uma edição do nosso programa Promoter no ar. E eu digo sempre que esse programa tem uma responsabilidade muito grande. São 30 anos no ar. E você, que é meu telespectador, eu fico orgulhoso de levar para você a melhor informação. Esse é um programa que traz sempre pessoas que tenham informação, que podem gerar renda, que podem gerar emprego, impostos e desenvolver uma sociedade melhor, mais equitativa, mais igualitária e que, acima de tudo, tenha a responsabilidade de fazer o bem para que nossos filhos possam caminhar numa cidade melhor, num país melhor. Nós não podemos pensar só na gente, nas gerações futuras também. Recebo a bordo do meu programa hoje, com imensa honra e prazer, a doutora Inácia Maria Caldas Trindade Pulga Ferreira, na realidade. É verdade. O Pulga vem realmente do esposo, que foi reitor, magnífico reitor da Universidade Federal, né, do Amazonas. Então, não preciso dizer mais nada. E se eu vou ler um pouquinho do currículo dela, não deu para ler todo, porque senão tomaria todo o espaço do programa. É um currículo como poucos que eu peguei até hoje. Parabéns. Ela é advogada, jornalista, mestre em Sociedade e Cultura da Amazônia, doutoranda em Direito Civil na Universidade de Buenos Aires. Morei em Buenos Aires 2 anos, uma cidade encantadora, agora não presta mais. É fundadora, presidente da Academia de Letras de Maués, a alma na realidade, né? E delegada representante da OAB em Maués. Filha de Maués, terra do Guaraná, e que é, segundo o doutor Euler, na realidade, da universidade, né, em que ele dirige há 18 anos, que é o reitor, eu digo sempre que lá tem um produto maravilhoso para todos nós, para todos os seres humanos, que é o Guaraná. Sim. E em pó, é uma coisa maravilhosa. E fala um pouquinho da sua trajetória, se apresente para o telespectador. Em primeiro lugar, obrigada pelo convite, querido Sérgio Frota. É uma alegria estar aqui no seu programa Promoter e eu gostaria de dizer que todos nós temos uma trajetória, uma história. E a minha é que eu saí de Maués com 15 anos de idade para concluir o magistério no IEA. Eu me formei no IEA em 1991 e fui a oradora naquela época da turma do IEA, com muito orgulho. E depois eu passei na Faculdade de Jornalismo, da então UA, Universidade do Amazonas, hoje UFAM, para o curso de Comunicação Social, com habilitação em jornalismo. E depois que eu concluí jornalismo, eu continuei os estudos. Fiz o mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia e depois eu fui lecionar, eu dei aula na UFAM, no curso de jornalismo, e depois na Uninorte. Todo professor empresta um pouquinho do que aprendeu. É isso que a gente tem que fazer na vida, sabe por quê? Não adianta guardar só para a gente. Nós temos que doar aquilo que nós sabemos para as novas gerações que estão aguardando o que nós fizemos no passado. Então, eu sou um fã número 1. Acho que o maior salário do Brasil não deveria ser de parlamentares, o maior salário não deveria ser de ministros, deveria ser dos professores que nos ensinam, na realidade. Sim, eu agradeço muito aos meus professores, em especial ao saudoso professor Narciso Lobo, que foi o meu orientador, ao professor Valmir Albuquerque, a saudosa Conceição Derzi, enfim, o Deocleciano Souza, meus professores. E se formos contar na realidade, assim, né? É um pouco mais da vida da doutora Inácia, nós teríamos que, com certeza, ter 3 programas, 4, porque eu digo a você, telespectador, que eu tenho um orgulho muito grande de ter ao meu lado. Um orgulho porque é muito bom a gente ter
ao lado pessoas com capacidade, pessoas que possam emprestar para você agora um pouco da sua sapiência, um pouco da sua vivência, um pouco da sua história na realidade. Que construção maravilhosa, né? Como a música do Chico Buarque de Holanda, né? A senhora se doou muito na época da pandemia, né? A senhora se doou um pouco com as suas lives, né? Como eram as lives? Sim, eu atuei há mais de 20 anos na área da saúde. Eu fui assessora de comunicação da Unimed Fama, hoje Unimed Fama, e também do Conselho Regional de Medicina. Foi onde eu conheci a senhora. Sim, nós somos amigos desde o tempo de Raul Brasil. Raul Brasil, doutor Petrúcio Magalhães, e depois com o doutor Emanuel Licarião. E nessa época eu adquiri as amizades, assim como a nossa amizade, não é? Que é o nosso bem maior. Bem maior. Os amigos que nós construímos, a nossa rede de contatos. E aí, nessa época, eu era assessora do Conselho Regional de Medicina do Amazonas. O presidente era o doutor José Bernardes, hoje é o doutor Jorge Akel, que foi reeleito. E eu vi que nós tínhamos que fazer algo a mais. E eu pensei no meu município. Desde que eu me formei, eu estudo sobre Maués, sobre o Saterê Maué. Na comunicação, eu trabalhei sobre o rádio entre o Saterê Maué. No mestrado, também sobre a rede de comunicação e oralidade do Saterê Maué. E aí veio as lives. E aí o que aconteceu? Na época da pandemia. Eu vi que era preciso levar alguma coisa para a minha cidade, não é? Além de eu sempre estudar a minha cidade, eu sou de Maués e tenho amor. E o que eu fiz? Contactei com alguns médicos, os primeiros médicos de Maués. O nome do projeto é Médicos de Maués Conectados. Todos conectados. E hoje se chama Médicos Conectados, né? / Médicos de Maués Conectados. E nós começamos falando sobre a questão do coração, não é? Com o doutor Silvano. Falamos também sobre a questão da organização dos alimentos, da higiene, com o doutor Homero de Miranda Leão. Nós fomos pegando filhos de Maués, né? O doutor Carlos Augusto, o doutor Silvano, o doutor José Esteves, que falou sobre a diabetes gestacional, né? As mulheres que estavam grávidas naquela época, como... Conheci o senador, só ter uma ideia, o senador Esteves. Sim, de Maués, a família de Maués. E aí eu criei uma página que se chama Médicos de Maués Conectados / Médicos Conectados. E fomos agregando todo o povo do Médio e Baixo Amazonas, não só de Maués. E aí essas pessoas enviavam perguntas e os médicos respondiam. Então, naquele momento em que os nossos irmãos estavam fechados em casa e também com aquele temor, foi um momento também de levar um alívio, levar um conforto para essas pessoas. E de doação da senhora e de todos os médicos que participaram. São generosidades como essa que nos falam à alma, nos falam ao coração, nos remetem a dizer que beleza de seres humanos, né, que emprestam, no momento mais difícil da pandemia, essa doçura de informação, orientando os irmãos de Maués num projeto tão lindo, né? Todos conectados, levando médicos, né? Parabéns. Obrigada. Me diga uma coisa também que seria importante, né? As ações na área da cultura da Academia de Maués de Letras, no qual a senhora é fundadora e atual presidente, né? Fala um pouco da academia, né? Porque eu acho que uma academia de letras é onde se sentam os letrados, é onde se sentam aquelas pessoas, na realidade, que têm condições de passar para a gente uma informação de aprendizado, na realidade, né? E até com obras. Sim, nós estávamos na segunda onda da pandemia do Covid-19 e o meu esposo estava em eleição na UFAM e foi reeleito, e aí eu fui agradecer a alguns médicos, professores que votaram, e nisso eu encontrei o doutor Cláudio Chaves, que é o nosso padrinho da Academia de Letras de Maués. Oftalmologista. Oftalmologista. Ele meu amigo. Gosta, não é? Foi sempre ligado às artes, às letras, como presidente da Academia de Medicina. E aí ele me disse: Inácia, e a Academia de Letras de Maués, que ele tinha falado comigo em 2010. Eu disse: doutor, só se for agora. Porque naquela época eu estava
no início do casamento e com filha pequena, não é? Eu disse assim, então, agora eu acho que já até está passando da hora, vamos fazer a Academia de Letras de Maués. E aí veio a academia? A academia. E aí nós nos reunimos no Instituto de Oftalmologia, onde nós nos reunimos... Quantos acadêmicos hoje? São 40 acadêmicos. E aí nós somos 20 de Manaus, que moram aqui, 20 de Maués. A fundação foi que ano? Foi em 2021. Nós fizemos a instalação em abril, 13 de abril, e 24 de setembro foi a nossa posse. Agora, é recente, né? Agora vai completar 2 anos. Primeira diretoria? A primeira diretoria, não é? Eu liguei para cada um, organizamos um almoço, né? E foram falando os nomes. Essa é a atual presidente, né? Eu sou a fundadora, a acadêmica número 1. E sabe, vamos a Maués levar o nosso programa para que a gente possa fazer uma entrevista com esses acadêmicos, né? Seria um programa maravilhoso, reuni-los para que a gente poder entrevistar, falar um pouco das obras deles, na realidade, um pouco da história desses homens, né? De vocês todos. Esse seria um programa riquíssimo, com certeza vou ver se consigo combinar com ela, para que ela possa reunir uma pleiade desses maravilhosos homens, para que a gente possa conectá-los. Espero que nada perturbe isso, não tenha nenhuma nuvem acinzentada e que nesse momento não tenha mais nada plúmbio que envolva somente o sol. Tá? Eu digo sempre que é muito importante nós falarmos um pouquinho também dos direitos do idoso, né? E Euler Ribeiro é um amigo meu de longas datas, desde que ele foi o primeiro mandato dele, quando ele me levou para poder começar o meu trabalho no Congresso Nacional e repor, porque eu trabalhei no Congresso Nacional durante muito tempo pela TV Manchete também na época, né? Trabalhei na revista Manchete, na TV Manchete, em Brasília. Era o Flávio Cavalcante Júnior, o superintendente, né? Filho do Flávio Cavalcante, né? Do grande apresentador. Então, me fale um pouco, e retornando ao doutor Euler, ele e Edneia são muito caros para mim. Eu chamo de Edneia porque tenho uma amizade de longos anos com eles e tenho esse carinho com eles. Então, ele está há 18 ou 16 anos como reitor aqui da universidade, né? Da terceira idade, né? Sim, ele é o reitor da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, a FUNAT, que começou como UNAT, hoje é FUNAT, e ele é o reitor e vem desenvolvendo um trabalho muito promissor com a terceira idade. A FUNAT ela está instalada em Manaus, mas também com braços, com a atuação no interior. Nós temos a FUNAT em Parintins, em Itacoatiara e agora em Atalaia do Norte e, claro, estamos lutando para implantarmos em Maués. Por quê? Porque, na verdade, a questão da longevidade da terceira idade começou com aquela entrevista do Globo Repórter, do INSS, para verificar em loco os mauéenses que vivem até 90, 92, 95, 100 anos de idade. E o doutor Euler foi para lá acompanhar essa equipe e aí surgiu... Eu conheço bem o projeto. E aí surgiu a FUNAT, não é? Então, quer dizer, é um trabalho que está sendo expandido para o interior também. E até porque, telespectador, esse projeto ele diz basicamente o seguinte: o caboclo de lá, ele vive, né, até 100 anos, por quê? Porque ele se alimenta de frutas, se alimenta de peixe e pratica exercício todos os dias, no remo, entendeu? E, acima de tudo, ou seja, o mercado dele é a natureza, entende? Então, evidentemente, se ele tem um mercado com a natureza, ele vai aprender a descascar o alimento e não desembrulhar o alimento, né? Sim, e aí tem todo o ritual do Guaraná, que é acordar cedo, sim, né? Tomar o Guaraná, fazer seu faz parte da natureza. Trabalho, e assim nós estamos exercendo o nosso papel dentro da Amazônia, não é? Da Amazônia profunda, não é? Maués é uma terra que, em relação à terceira idade, tem muito a contribuir com a história aqui da Amazônia. E o Guaraná, que deve ser exportado para o mundo inteiro, porque o mundo inteiro precisa descobrir o Guaraná de Maués. Porque, na realidade, o mundo descobriu o refrigerante. Mas, na realidade, você teve no início, em Manaus, eu lembro bem, do xarope de Guaraná, né, que era da Andrade, da fábrica Andrade. Muito bem. Sumiu.
Agora, o pó de guaraná é dificílimo de achar. E hoje em dia você não sabe nem se é original, essas coisas. Né? Essa é a parte quando a indústria entra, né, em alguns lugares são muito gananciosos e às vezes fazem maldade nos produtos. Então, olha, que nós podemos ter que aprender a ralar com a língua do pirarucu, na realidade, né? Ou seja, o guaraná e tomar aquele pó. Como é que toma o pó de guaraná? Bom, se já tiver pronto o pó do guaraná, um pouquinho da colher de sobremesa, aquela pontinha, em um copo com água. Se quiser, pode adoçar com mel de abelha e tomar em jejum. Depois faz um exercício, uma caminhada. Aquilo mistura com alguma coisa? Um pouquinho de água? Só com água, um copo com água. Mas tem pessoas que também podem misturar com um suco, fazer também uma mistura com o limão. Limão, maravilhoso. Banana, colocar um pouco de amendoim, mas tem que ter cuidado para não fazer muito forte, não é? Porque é uma colher de... A pontinha da colher de só sobremesa. A pontinha? A pontinha da colher de sobremesa, que muitos falam assim, né, que ele pode elevar a pressão. Muito agitado, né, e tudo, e tem também relatos que pode alterar um pouco os batimentos cardíacos, mas... Isso é importante, tem que ter realmente muito cuidado. Esse controle. Mas em Maués tomam, às vezes, diariamente, um pouquinho, até mais um pouquinho, não é? E tem pessoas que tomam até de manhã e à tarde, não é? Eu tomo pela manhã em jejum, e também dou para o meu marido, não é? É por isso que, na realidade, os dois aí estão inteiraços, na realidade. Então, nos fale um pouco da Feira Literária Internacional e Cultural de Maués, né? A FLIC, né? Maués, né? Comente um pouco dessa feira. Sim, na nossa gestão da Academia de Letras de Maués, da Alma, nós realizamos nos dias 28, 29 e 30 de julho, agora recente, a primeira Feira Literária Internacional e Cultural de Maués, a FLIC Maués, que é uma ação da Academia de Letras de Maués, foi idealizada pelo nosso diretor de eventos, o jornalista Miguel Pacheco, e levamos essa semente para Maués. Foi o lançamento de uma ideia. Nós organizamos, dentro dessa feira, uma feira de livros. Nós conseguimos doações de livros, inclusive do Rio de Janeiro, da Fundação do Livro Infantil. E conseguimos também com o Zé Maria, da Livraria Nacional, de alguns escritores, como o Gabriel Andrade, jornalista, e também conseguimos doações da saudosa Rita Prado de Negreiros, que a filha dela é advogada, a Nirvana nos doou, e nós levamos esses livros para Maués, organizamos em uma canoa e fizemos as doações na Ilha de Veracruz, que fica bem em frente à nossa cidade. Maravilha. E aí as crianças ficaram muito alegres com os livros, e é uma forma também de incentivar a leitura, o gosto pela leitura. Que bom. Outra coisa que eu queria comentar com a senhora é que a senhora também representa a OAB lá no estado, no município de Maués, né? E como é que são as ações da OAB? Eu fui nomeada pelo nosso presidente, Dr. Jean Cleuter, em abril deste ano, que inclusive ontem recebeu a medalha... Estive no aniversário dele agora há pouquíssimo tempo. Recebeu a medalha cidade de Manaus também. E eu fui nomeada para organizar a sala de apoio da OAB. No futuro, nós vamos organizar uma subseção, mas essa sala ela fica dentro do Fórum de Maués, e agora nós estamos recebendo computadores, impressoras, para que a sala fique equipada e os advogados possam atuar, fazer uma petição, não é? Enfim, ser um espaço acolhedor para o advogado. Maravilha. E aí nós vamos fazer essa inauguração, assim que a data estiver confirmada, você já está convidado. Com certeza. E após a instalação dessa sala... Quanto tempo Manaus-Maués, hoje, tipo de avião? De avião, 45 minutos. E de barco... Os aviões são os bimotores, né? Nós temos a companhia que faz para lá também, a Azul, e também tem os aviões... Pega um jato lá? Olha, aqui... Boeings.
é um avião médio, não é? E aí nós temos também aqueles voos que são contratados pelo Aeroclube. E tem também, quem quiser e pode também, se ingrando os rios, né? Sim, através de barcos, nós temos barcos todos os dias para Maués. Quanto tempo? Saindo 6 da tarde, chegamos lá 11 da manhã do outro dia. Mas me diga o seguinte, mas são barcos confortáveis, com camarote, né? Sim, barcos de ferro, com camarotes, ar-condicionado. Agora nós temos também os ajatos, que são aqueles voos rápidos, né, de lancha. Quanto tempo? Saindo 7 da manhã da Balsa Amarela, na Manaus Moderna, chegamos a Maués 4 da tarde. E me diga uma coisa, mesmo dia, né? Lógico. Mesmo dia. É seguro? É seguro, sim. Muita velocidade. Mas eu já viajei bastante, não é? Nunca tive nenhum problema. Nenhum tronco de garra passou pelo meio, não, né? Não. Agora, nessa época do verão, não é? Então, os barcos estão em manutenção, porque tem que ter cuidado, não é? Muito cuidado. Esse deve navegar só de dia, na realidade, né? Ou à noite também? À noite também. É complicado. À noite também. Tem que ter um mestre na frente que seja conhecedor mesmo nessa velocidade. Mas vale a pena, é uma viagem muito bonita e também dá... aquele que demora um pouquinho mais. Eu vou lá, com certeza, que eu estou ávido para ir a Maués, para que a gente possa não só conversar com os escritores na academia, conversar também um pouco com a população, conhecer de perto o Guaraná, lhe mostrar a fruta, né? Lhe mostrar o xarope de Guaraná, lhe apresentar, enfim, todos os benefícios do Guaraná, né? O Guaraná em pó, e como o caboclo se comporta e como ele faz e como ele absorve o Guaraná pela manhã também. Tudo isso é muito interessante para montarmos 1 ou 2 ou 3 programas de televisão e também umas colunas e mostrarmos nas redes sociais também, com certeza. Uma alegria muito grande recebê-la a bordo do nosso programa. E dizer que nós vamos voltar a nos falar. É que televisão é tempo. Infelizmente, sim. Eu passaria com a senhora, evidentemente, muito mais tempo conversando, porque tem muito conteúdo. Mas, acima de tudo, o telespectador, já sei, você quer que eu a traga? Com certeza vou trazer de volta aqui para o nosso promoter, para que ela possa emprestar um pouco mais. E agradecer também a um grande amigo, né, o Edson Schroeder, né, o Edinho, como é conhecido, né, de ter trazido a senhora até aqui, que empresta um trabalho, diria, fantástico, um trabalho realmente que deve ser reconhecido, porque ele empresta esse trabalho graciosamente. Ele gosta de fazer o bem pelo bem. É um ser humano que eu tenho uma admiração profunda e um grande respeito. É o maior verde-oliva que eu conheço em toda a minha vida. Inclusive, o doutor Edinho, ele também está atuando junto com a terceira idade na FUNAT, não é? Trabalhando com a questão da saúde, da pesquisa, e nós estamos juntos nessa caminhada. Agradeço o meu amigo. E na próxima vez a gente vai botar ele aqui do lado também para poder comentar com a gente todas essas ações. Edinho tem uma agenda complicadíssima. Eu volto já com você com muito mais Promoter.